Bem-vindos ao Singular Mind. Hoje embarcaremos em uma jornada fascinante através das estrelas e das tradições antigas, explorando os mistérios profundos dos eclipses lunares. Neste episódio, vamos mergulhar em 5 culturas distintas e suas lendas únicas que cercam esses fenômenos celestiais. Por séculos, o céu noturno tem sido o palco de narrativas que transcendem fronteiras, conectando pessoas por meio de histórias e crenças compartilhadas. Hoje, desvendaremos os véus que ocultam os eclipses lunares e exploraremos as 5 diferentes lendas e culturas sobre o eclipse ao redor do mundo. Em primeiro lugar, temos crenças europeias, encantamento e temor. Na Europa medieval, os eclipses lunares eram frequentemente cercados por um misto de encantamento e temor. Naquela época, a sociedade estava profundamente entrelaçada com a religião e a mitologia, e os eventos celestiais eram considerados sinais dos deuses ou prenúncios de acontecimentos futuros. Os eclipses lunares, que transformavam a brilhante lua em uma esfera sombria, eram frequentemente vistos como intervenções divinas, gerando apreensões sobre o que o futuro poderia trazer. Ao mesmo tempo, no Renascimento, o interesse crescente pela ciência e pela observação astronômica estava florescendo. Astrônomos como Johannes Kepler e Tycho Brahe começaram a fazer observações detalhadas dos eclipses, contribuindo para uma compreensão mais precisa das órbitas lunares e solares. Algumas tradições europeias associam os eclipses lunares a eventos sobrenaturais, como o aparecimento de lobisomens, vampiros, bruxas ou demônios. Outras veem os eclipses como sinais de mudanças políticas, sociais ou naturais, como guerras, pestes, terremotos ou fome. Há também quem acredite que os eclipses lunares tenham influência sobre a saúde, o humor ou o destino das pessoas. No entanto, nem todas as crenças europeias sobre os eclipses lunares são negativas. Alguns povos consideram os eclipses como momentos de renovação, purificação ou harmonia entre o céu e a terra. Há também quem veja os eclipses como oportunidades para realizar rituais mágicos, orações ou meditações. Além disso, muitas pessoas apreciam os eclipses lunares pela sua beleza e raridade, admirando o espetáculo da natureza. Em segundo lugar, temos o dragão celestial da China. Na China antiga, uma crença profundamente enraizada sustentava que um dragão celestial estava engolindo o sol ou a lua durante um eclipse. Este dragão era visto como uma entidade cósmica poderosa e em grande parte benevolente, mas ocasionalmente podia ficar faminto e buscar alimento no céu. Para evitar que o dragão causasse estragos, as pessoas faziam barulho batendo tambores e fazendo outros sons altos para assustá-lo e fazê-lo soltar o astro celeste. Essa crença simbolizava a relação entre o homem e o cosmos, reforçando a ideia de que a humanidade poderia interagir com as forças cósmicas. Uma possível lenda sobre o surgimento do eclipse lunar chinês é a seguinte. Há muito tempo, quando o mundo era jovem, havia um dragão celestial chamado Long que vivia no céu. Ele era o guardião do leste e da primavera, e tinha o poder de controlar as chuvas e as nuvens. Long era um dragão nobre e generoso, que protegia os humanos e os animais da seca e das calamidades. Um dia, Long se apaixonou por uma bela princesa humana chamada Yui, que era filha do imperador da China. Yui também se encantou pelo dragão, e os dois começaram a se encontrar às escondidas, sob a luz da lua cheia. Eles juraram amor eterno e fidelidade, e sonhavam em viver juntos para sempre. Porém, o imperador descobriu o romance proibido entre sua filha e o dragão, e ficou furioso. Ele considerava Long uma ameaça ao seu poder e à sua honra, e ordenou que seus soldados capturassem e matassem o dragão. Long foi surpreendido pelos guerreiros do imperador em uma noite de lua cheia, quando estava prestes a se encontrar com Yui. Long lutou bravamente contra os soldados, mas eram muitos contra um só. Ele foi ferido por várias flechas e espadas, e sentiu que sua vida estava se esvaindo. Com suas últimas forças, ele voou em direção à lua, onde esperava ver Yui pela última vez. Ele abraçou a lua com seu corpo imenso, e morreu ali mesmo, coberto de sangue. Yui viu tudo do palácio, e ficou desesperada. Ela correu para o céu, tentando alcançar seu amado dragão. Mas era tarde demais. Ela só pôde ver o corpo sem vida de Long envolvendo a lua, que ficou vermelha como sangue. Ela chorou amargamente, e implorou aos deuses que trouxessem Long de volta.
Os deuses se comoveram com o amor de Yu e Long, e decidiram conceder-lhes uma chance de se reencontrarem. Eles disseram que Long não poderia voltar à vida, mas que seu espírito permaneceria na lua, junto com Yui. Eles também disseram que uma vez por ano, na mesma noite em que Long morreu, a lua ficaria vermelha novamente, como um sinal de que os dois amantes estavam se abraçando no céu. Esse fenômeno ficou conhecido como eclipse lunar. Desde então, sempre que há um eclipse lunar, as pessoas na China lembram da lenda de Yui e Long, e fazem oferendas e orações para eles. Eles acreditam que o dragão celestial e a princesa humana continuam se amando além da morte, e que sua história é um exemplo de amor verdadeiro e sacrifício. Em terceiro temos Egito Antigo, a lendas de transformação. No Antigo Egito, uma das civilizações mais antigas e ricas em mitologia, os eclipses lunares eram frequentemente associados a lendas de transformação divina. A mitologia egípcia muitas vezes incorporava elementos do cosmos em suas histórias, e os eclipses eram vistos como momentos em que os deuses estavam passando por mudanças significativas. Um exemplo disso é o mito de Toto, o deus escriba, associado à lua e à sabedoria. Acredita-se que Toto passava por transformações durante os eclipses lunares, refletindo a importância dos ciclos cósmicos e as crenças egípcias sobre renascimento e renovação. Por exemplo, acreditava-se que o deus Ra, o Sol, se transformava num carneiro durante um eclipse lunar, para se proteger do seu inimigo Apófis, a serpente do caos. Outra lenda dizia que o deus Tot, o escriba divino e senhor da lua, usava sua magia para restaurar a luz da lua depois de um eclipse, como fazia todos os meses com a fase da lua nova. Os egípcios antigos consideravam os eclipses lunares como eventos sagrados e auspiciosos, que revelavam o poder e a sabedoria dos deuses. No quarto lugar, esta serpente devoradora da Índia. Na Índia, as lendas hindus descrevem a serpente cósmica Rahu, que tentou roubar o elixir da imortalidade dos deuses. Quando Rahu foi descoberto em seu ato de traição, Vishnu o cortou em dois. Rahu se tornou a cabeça sem corpo, enquanto Ketu assumiu a forma da cauda. Durante os eclipses, Rahu tenta vingança devorando o Sol ou a Lua. Esse mito é uma representação da crença na influência cósmica sobre eventos terrenos, bem como da luta eterna entre as forças divinas e as forças negativas. Quando isso acontece, temos um eclipse lunar, mas como Rahu não tem corpo, a lua escapa por sua garganta e volta a brilhar. Para muitos povos na Índia, um eclipse lunar traz má sorte. Água e comida são protegidos, e são realizados rituais de limpeza. As pessoas evitam olhar para o céu durante o eclipse, pois acreditam que podem ser afetadas pela maldição de Rahu. Algumas pessoas também batem em panelas e tambores para afugentar o demônio e ajudar a lua a se libertar. Essa é apenas uma das muitas histórias que tentam explicar o eclipse lunar. No quinto lugar, esta sinal dos deuses Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, os eclipses lunares eram frequentemente interpretados como sinais divinos ou mensagens dos deuses. A escuridão súbita da lua era vista como um prenúncio de eventos futuros, muitas vezes associados a questões políticas, guerras ou outros acontecimentos importantes. Os gregos acreditavam que os deuses se comunicavam através desses eventos celestiais, influenciando os destinos humanos. Isso destacava a visão dos gregos sobre o cosmos como um reino onde as divindades estavam diretamente envolvidas na vida dos mortais. Na Grécia Antiga, por exemplo, os eclipses lunares eram associados à deusa Selene, que representava a lua e era filha dos titãs Hiperião e Teia. Selene era amante do mortal Endimião, que foi condenado a dormir eternamente por Zeus. A deusa visitava seu amado todas as noites, e quando havia um eclipse lunar, era porque ela estava triste ou zangada com alguma coisa. Por isso, eles consultavam os oráculos e os astrônomos para saber o significado dos eclipses e como se preparar para eles. Alguns rituais eram realizados para aplacar a ira dos deuses ou para pedir sua proteção e bênção. Como vimos à medida que navegamos pelas lendas e culturas que entrelaçam o eclipse lunar, fica claro que, independentemente das fronteiras geográficas, todos olhamos para o céu com admiração e reverência. Esses momentos de escuridão e renascimento continuam a nos unir, recordando-nos da nossa conexão com o vasto universo.
Obrigado por se juntar a nós nesta exploração cósmica. Se você gostou deste episódio, não se esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar com outros viajantes do conhecimento.